Há momentos em que ajudar o próximo se torna um verdadeiro ato de fé, compaixão e obediência ao Evangelho. Mas a Bíblia, em sua sabedoria milenar, nos alerta que nem toda ajuda é boa, nem todo gesto de apoio traz frutos positivos. Algumas vezes, estender a mão a alguém pode significar afundar junto e não levantar o caído. É difícil aceitar isso, porque fomos ensinados desde cedo a fazer o bem, sem olhar a quem. Só que o próprio Jesus nos mostrou que discernimento também é parte do amor. Por isso, hoje vamos refletir sobre 8 tipos de pessoas que a Bíblia nos aconselha a observar com cautela antes de oferecer ajuda. Este vídeo não é sobre egoísmo ou indiferença, mas sim sobre prudência espiritual, discernimento e sabedoria prática na caminhada cristã. O primeiro tipo de pessoa que devemos tomar muito cuidado ao ajudar é aquele que vive repetindo os mesmos erros, mesmo depois de muitos conselhos e advertências. A palavra de Deus fala sobre isso em Provérbios 26:11. Assim como o cão volta ao seu vômito, o tolo repete sua tolice. Estamos falando aqui de pessoas que já receberam orientações, conselhos, foram amparadas por diversas vezes, mas insistem em retornar aos mesmos hábitos destrutivos, ciclos de mentiras ou vícios que destroem sua própria vida e a dos outros. Ajudar esse tipo de pessoa sem que haja arrependimento verdadeiro e uma disposição sincera de mudança pode nos colocar em um ciclo de desgaste espiritual e emocional. Uma senhora de 62 anos, moradora de uma pequena cidade do interior, contou que ajudou financeiramente um sobrinho envolvido com jogos por mais de 4 anos, acreditando que ele mudaria. Quando percebeu, já tinha vendido parte de seu terreno e estava endividada, enquanto o jovem continuava preso ao mesmo comportamento. A Bíblia não nos ensina a virar as costas para o necessitado, mas nos instrui a sermos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10:16. Segundo tipo são os manipuladores espirituais, pessoas que usam versículos fora de contexto para te pressionar a ajudá-las, prometendo bênçãos ou jogando culpa se você disser não. Elas usam a fé como moeda de troca e, em vez de se submeterem a Deus, tentam manipular os outros como se fossem o próprio Espírito Santo. Já viu alguém assim? Pessoas que dizem, se você não me ajudar, está sendo contra Deus. Ou lembre-se que quem dá ao pobre empresta a Deus. Mas se esquecem de que o mesmo Deus fala sobre responsabilidade, arrependimento e mudança. Essas pessoas, geralmente, sabem como tocar sua emoção, mas não querem transformação de verdade. A ajuda, nesse caso, se torna combustível para a manipulação, e o amor que deveria libertar acaba alimentando a dependência emocional e o abuso espiritual. Paulo adverte em Gálatas 6:7 que de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Ajudar sim, mas com discernimento e oração. O terceiro tipo são os preguiçosos crônicos, e aqui precisamos ser cuidadosos. Não estamos falando de quem está passando por uma fase difícil, está desempregado ou sem rumo. Estamos falando de quem escolheu a preguiça como estilo de vida. Pessoas que evitam esforço, fogem da responsabilidade e esperam que os outros façam tudo por elas. A Bíblia é clara. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. 2 Tessalonicenses 3:10. Não é falta de compaixão, é princípio. Ajudar alguém que rejeita o esforço pessoal é compactuar com uma mentira. Uma moça de 28 anos, formada em design gráfico, decidiu viver às custas dos pais por 5 anos, recusando empregos porque não eram a sua cara. Quando finalmente foi confrontada, reagiu com raiva, como se o mundo estivesse contra ela. E muitas vezes quem tenta ajudar esse tipo de pessoa se torna o vilão da história. Devemos sim incentivar, apoiar, dar oportunidade, mas não alimentar a estagnação. O amor verdadeiro encoraja o crescimento, não a acomodação. O quarto tipo de pessoa é o ingrato. Sim, parece simples,
Mas a ingratidão é uma das maiores barreiras para a transformação. A Bíblia narra, em Lucas 17, que 10 leprosos foram curados por Jesus, mas apenas um voltou para agradecer. Os outros seguiram o caminho sem sequer reconhecer o milagre. Há pessoas que você ajuda, estende a mão, abre a porta de casa. E mesmo assim, ao invés de gratidão, devolvem frieza, reclamações ou até traições. A ingratidão revela um coração endurecido, incapaz de reconhecer o valor do outro. Quando ajudamos alguém assim repetidas vezes, é comum sentirmos desgaste, frustração e até decepção com a vida. A ajuda, nesses casos, não gera crescimento, apenas alimenta uma insatisfação constante. O ingrato nunca se satisfaz, nunca reconhece, nunca aprende. Ajudá-lo pode ser como regar um solo que se recusa a florescer. O quinto tipo de pessoa que você precisa observar com muita atenção antes de decidir ajudar é aquela que está sempre envolvida em conflitos. Sabe aquele indivíduo que, onde chega, um rastro de confusão se forma? Parece que há uma nuvem de discórdia pairando sobre ele e nada parece ser resolvido em paz. É briga com vizinhos, atrito com colegas, desentendimentos em família e até problemas dentro da igreja. A pessoa vive cercada de conflitos porque se alimenta deles, e quando alguém se aproxima para ajudar, invariavelmente é arrastado para o redemoinho. A Bíblia é muito direta nesse ponto. Afastai-vos do homem iracundo e não andeis com o colérico. Provérbios 22, 24. Às vezes, no ímpeto de querer ajudar, acabamos nos tornando parte da confusão. E é aí que o desgaste começa. Uma professora aposentada de 71 anos relatou que tentou ajudar um antigo colega de infância que vivia trocando de emprego por problemas com chefes e acabou sendo citada numa ação judicial apenas por tentar intermediar uma reconciliação. Esse tipo de ajuda, ainda que bem intencionada, pode custar caro. É necessário sabedoria para discernir quando a pessoa quer paz e quando ela apenas está atrás de plateia para seus conflitos. O sexto tipo de pessoa que exige cuidado ao ser ajudada é o que sempre joga a culpa nos outros. Esse é o perfil que nunca assume responsabilidade por nada. Se algo deu errado, foi culpa do patrão, da esposa, do governo, dos pais, do pastor, da crise, menos dele. Esse tipo de comportamento revela um coração orgulhoso e imaturo. E quem tenta ajudar alguém assim pode acabar sendo mais uma vítima da culpa que ele distribui. Lembra de Adão no Éden? Quando confrontado por Deus, ele disse: "A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e eu comi." Gênesis, G. Oswald. A cultura da transferência de culpa começou ali. Quem não assume seus erros não reconhece que precisa mudar. E quem não reconhece que precisa mudar, não está pronto para ser ajudado. Um homem de 45 anos que já havia passado por 4 casamentos procurou aconselhamento sempre apontando que todas as mulheres eram difíceis demais. Ajudá-lo seria inútil sem antes ele olhar no espelho da alma. E quantas vezes nós entramos na vida de alguém para tentar corrigir as circunstâncias, quando o que precisa ser curado é o coração. O sétimo tipo de pessoa que a Bíblia nos alerta indiretamente é o zombador. Aquele que despreza tudo que é sagrado, se alimenta de sarcasmo, debocha da fé e dos conselhos com risos e arrogância. Provérbios 9, 7 e 8. É claro ao dizer: quem corrige o zombador atrai afronta. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Ajudar alguém assim pode parecer uma missão heróica, mas na maioria dos casos, é como jogar sementes em solo de pedra. Não estamos dizendo que o zombador não pode ser alcançado por Deus. Claro que pode. E há muitos testemunhos disso. Mas o ponto aqui é que tentar socorrer alguém que se fecha em escárnio, que trata a fé como algo bobo e não ouve conselho algum, pode ser uma tarefa ingrata e improdutiva. Muitas vezes, ajudar nesse momento é orar em silêncio e esperar o tempo de Deus agir.
Insistir em conselhos, doações, presença ou companhia com alguém que zomba da fé pode virar motivo de escárnio público. Devemos semear a verdade, sim, mas respeitar o tempo do terreno. Cada semente precisa de solo certo. E há corações que ainda não estão prontos para receber o Evangelho com humildade. O 8º tipo de pessoa que exige cautela é o que te usa como muleta emocional. Esse é o tipo de ajuda que não parece errada, porque envolve escuta, companhia e até carinho. Mas com o tempo você percebe que a pessoa não busca libertação ou fortalecimento. Ela só quer alguém que fique ali, segurando sua dor sem fim, validando constantemente seu sofrimento sem dar um passo sequer em direção à cura. São pessoas que, ao invés de subirem, arrastam os outros para baixo. E se você se identifica como alguém que tem um coração compassivo, corre o risco de cair nesse laço emocional. Em 1 Coríntios 15:33 está escrito: "As más companhias corrompem os bons costumes." Não se trata de abandonar o aflito, mas de entender que ajudar é conduzir à liberdade, não fortalecer a dependência. Um exemplo: um jovem de 26 anos, dependente emocional da mãe, que buscava conselhos espirituais apenas para se manter preso a uma relação tóxica e infantilizada. Qualquer tentativa de libertação era vista como abandono. Ajudar, nesse caso, é apontar o caminho, e não carregar o outro nas costas. E agora que você ouviu até aqui, deixa eu te fazer um convite diferente. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se algum desses perfis trouxe à memória uma situação vivida ou alguém que você já tentou ajudar, considere se inscrever no canal. Aqui a gente fala de fé, mas também de vida real, sem máscaras e sem fórmulas prontas. E se quiser interagir, comenta aí embaixo com uma palavra: prudência. Isso vai mostrar que você está aqui com a gente, refletindo, crescendo e buscando discernimento em cada passo da sua caminhada. Mas talvez, entre todos os tipos de pessoas que você precisa pensar 2 vezes antes de ajudar, existe uma que passa despercebida, o manipulador disfarçado de vítima. E esse é um dos perfis mais perigosos porque ele se apresenta com lágrimas nos olhos, palavras dóceis e histórias emocionantes, mas no fundo ele está interessado em controle. E o controle, quando não é percebido, vira prisão. É aquela pessoa que te envolve emocionalmente, sempre coloca os sentimentos dela acima de tudo. E se você diz não ou tenta se afastar, ela imediatamente vira o jogo e te acusa de abandono, frieza ou até de ser menos cristão. A manipulação é um veneno doce. Ela não chega com gritos, mas com carência forjada, e com o tempo, te suga energia, recursos, paz e até mesmo fé. Lidar com esse tipo de pessoa exige um discernimento que só o Espírito Santo pode dar. O apóstolo Paulo nos alertou sobre pessoas que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres tolas, carregadas de pecados, levadas de várias paixões. 2 Timóteo 3:6. Essa advertência pode ser ampliada para qualquer um que se deixa capturar por lábios doces e intenções distorcidas. O manipulador não quer ajuda para mudar. Ele quer aliados para continuar se beneficiando. E não se trata de ser frio ou insensível. Muito pelo contrário. Jesus nos ensinou a amar, perdoar e estender a mão. Mas ele mesmo se afastava de certos grupos quando percebia a dureza de coração. Nem todo chamado para ajudar vem de Deus. Às vezes, vem de uma armadilha emocional, disfarçada de necessidade. E aqui entra um ponto muito delicado, especialmente para aqueles que têm ministério ou envolvimento pastoral. Não é porque alguém te procura com lágrimas que você é obrigado a resolver o problema dela. Há casos que precisam ser encaminhados, orados e até ignorados momentaneamente para que a pessoa aprenda o valor da responsabilidade. Outro perfil que merece cautela é o acumulador de promessas quebradas. São aqueles que sempre prometem que vão mudar, vão melhorar, que da próxima vez será diferente. Mas os anos passam e nada muda. A repetição das quedas não é o problema. Todos caímos.
O problema é a repetição das promessas vazias. Gente que usa o arrependimento como discurso, não como transformação. Quantas vezes você já ajudou alguém, ouviu juras de mudança, e na semana seguinte tudo se repetia exatamente igual? O livro de Provérbios 26:11 diz: Assim como o cão volta ao seu vômito, o insensato repete a sua estultícia. Forte, mas verdadeiro. E quando você ajuda demais esse tipo de pessoa, acaba alimentando uma mentira, a de que sempre haverá alguém para limpar os erros dela. Isso gera uma fé infantil, uma espiritualidade inconsequente. A ajuda precisa ter limites e condições. Senão, deixa de ser ajuda e vira incentivo para a estagnação. Há também o caso de quem já foi ajudado muitas vezes, mas nunca se lembra de ser grato. Esse tipo de pessoa revela, sem perceber, um coração endurecido. A ingratidão é uma das maiores barreiras espirituais que existem, porque ela impede o fluir da bênção. Lucas 17 nos mostra a história dos 10 leprosos que foram curados, mas só um voltou para agradecer. E Jesus pergunta: Não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Ajudar quem não é grato é como regar um solo que não absorve água. Cedo ou tarde, seu coração vai se cansar e sua alma vai se ferir. A gratidão não é pagamento, mas é reconhecimento. E sem esse reconhecimento, não há ambiente saudável para crescimento. Um exemplo tocante vem de uma senhora de 66 anos que ajudava financeiramente um jovem músico da igreja. Durante quase 2 anos, ela pagou suas aulas, comprou equipamentos e até roupas para apresentações. Nunca recebeu um obrigado. Um dia, ao conversar com ele sobre sua ausência nos cultos, ouviu um: Você não tem nada a ver com minha vida. Isso destruiu parte da fé dela na juventude e no ministério de ajuda. Por isso, é essencial discernir onde há humildade e onde há aproveitamento. A ajuda deve construir pontes, não muros. E gratidão é o cimento que sustenta essas pontes. Por fim, há um tipo de pessoa que poucos falam, mas que você precisa pensar bem antes de ajudar: o resistente à verdade. Essa é aquela pessoa que escuta, mas não ouve, que lê, mas não absorve, que recebe conselhos, mas continua andando na direção contrária. Ela até busca ajuda, mas apenas para reforçar sua própria narrativa. Se você diz o que ela não quer ouvir, ela se afasta. Se você insiste em apresentar a verdade bíblica, ela se fecha. É como alguém que vai ao médico, mas recusa tomar o remédio. Jeremias enfrentou esse tipo de povo. Ele pregava com lágrimas, mas o povo dizia: Não queremos ouvir essa palavra. Ajudar alguém assim é desgastante, porque por mais que você ensine, ore, aconselhe, tudo parece ser jogado ao vento. A pessoa só quer ouvir o que reforça seu erro, e qualquer correção é vista como julgamento. Agora me diga uma coisa com sinceridade. Você já ajudou alguém que se encaixa em um desses perfis? Já tentou salvar alguém que, na verdade, não queria ser salvo, apenas acolhido na própria teimosia? Se isso te tocou de alguma forma, compartilha nos comentários com uma frase que resume essa sensação: Já tentei, mas não adiantou. Não precisa se expor muito. Só esse gesto já mostra que você está refletindo com a gente. E se ainda não se inscreveu, esse é o momento. Mas não é só apertar um botão, é fazer parte de um espaço onde a gente trata de temas sérios, com profundidade, respeito e fé viva. Clica aí e vem caminhar conosco. Agora que já mergulhamos em perfis que costumam consumir nossa energia em vão, vamos falar sobre um tipo que, à primeira vista, parece inofensivo, mas que pode causar danos imensos ao longo do tempo: o crítico contumaz. É aquela pessoa que vive apontando defeitos, nunca está satisfeita, e tem um dom peculiar de transformar qualquer bênção em motivo de murmuração. Você doa seu tempo, sua atenção, seu esforço, e tudo que recebe em troca é julgamento, reclamação e desdém.
É alguém que, ao invés de reconhecer o gesto, questiona a motivação. Se você ajuda com comida, ela queria outra. Se é com dinheiro, acha pouco. Se é com oração, diz que precisava era de ação. Esse tipo de pessoa possui um coração fechado e um espírito amargurado. E pior, muitas vezes é alguém próximo da família ou até mesmo da igreja. A Bíblia é clara sobre esse tipo de comportamento. Em Filipenses 2,14, Paulo nos adverte: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. O murmurador habitual não quer mudança, ele quer plateia. Ele não busca cura, busca eco para seu inconformismo. E quando você estende a mão para alguém assim, precisa estar emocionalmente blindado para não se contaminar. Porque esse tipo de pessoa não apenas recusa a ajuda, mas também sabota o ambiente ao redor. Espalha dúvidas, críticas veladas e mina a esperança dos outros. E sem perceber, você começa a se questionar se realmente está fazendo o bem. Quando na verdade o problema não está em você, mas no coração fechado do outro. Outra figura bíblica que exemplifica esse perfil é o povo hebreu no deserto. Mesmo com o maná caindo do céu, com a nuvem guiando de dia e o fogo à noite, eles murmuravam constantemente. Deus dava, eles reclamavam. Deus salvava, eles esqueciam. Ajudar pessoas que vivem nesse ciclo pode ser exaustivo e até perigoso para a fé, não porque não mereçam, mas porque a ajuda para frutificar precisa de solo fértil. E há corações endurecidos que precisam primeiro ser quebrantados por Deus, não sustentados por nossa insistência. E há um grupo que pode parecer paradoxal, mas também entra nessa lista: os autossuficientes que pedem ajuda por orgulho. Parece estranho, mas acontece. São aquelas pessoas que não aceitam conselhos, não admitem erros, mas vivem pedindo apoio com uma postura de superioridade. Elas te procuram como se estivessem fazendo um favor em permitir que você as ajude. O tom é sutil, mas presente. Elas não dizem preciso, mas você poderia. Não dizem obrigado, mas já era a hora. Gente que transforma a ajuda em obrigação e trata quem ajuda como servo. E aqui mora o perigo. Se você não estiver atento, acaba entrando em uma dinâmica onde o outro manda e você apenas cumpre, achando que está servindo a Deus. Jesus nos ensinou sobre humildade. Ele mesmo, sendo o Filho de Deus, lavou os pés dos discípulos. A ajuda verdadeira precisa andar de mãos dadas com o reconhecimento da necessidade. Quando alguém se julga superior, mas ainda assim exige ajuda, está vivendo um conflito espiritual sério. E não é você quem vai resolver isso com um prato de comida ou uma carona. O que falta ali é quebrantamento. E esse só o Espírito pode operar. E por falar em conflitos, há uma última categoria que precisamos abordar nesse bloco: os que se alimentam do caos. Isso mesmo. Existem pessoas que, conscientemente ou não, se mantêm em crises constantes porque é onde se sentem vivos. Toda semana há uma emergência, um drama, uma catástrofe pessoal. E você, com o coração sensível, vai lá. Ajuda, escuta, aconselha, empresta. Mas logo depois, tudo se repete. E você percebe que não está lidando com uma vítima da vida, mas com alguém viciado em atenção, em ser o centro, em manter a turbulência acesa para não precisar enfrentar o silêncio. O mesmo silêncio onde Deus costuma falar. Esse tipo de pessoa transforma a ajuda em combustível para manter o ciclo de dor. E quanto mais você se envolve, mais preso fica nesse padrão. Não é pecado se afastar de quem não quer sair da tempestade. Às vezes, o melhor que você pode fazer é orar de longe e permitir que o mar revolto os leve até o fundo, para que ali encontrem o fundo do poço, lugar onde muitas vezes a graça de Deus os alcança com força. Lembre-se, ajudar não é assumir o controle da vida do outro. É estender a mão, mas respeitar o caminho. Agora eu quero ouvir de você. Já lidou com alguém assim? Alguém que transforma todo gesto de amor em dívida emocional?
Ou que vive em crises cíclicas esperando sempre que você resolva tudo? Escreve aqui nos comentários com a frase: "Já fui pego pelo ciclo do socorro". Isso ajuda outras pessoas a se identificarem, se fortalecerem e a entenderem que não estão sozinhas. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Esse canal não é sobre apontar dedos, mas sobre acender luzes. Vamos juntos construir um espaço de reflexão, fé e maturidade emocional. Chegamos agora a um tipo de pessoa que desafia até mesmo os mais pacientes e bem-intencionados cristãos: o manipulador emocional. Esse perfil é especialmente perigoso porque se disfarça de vulnerável, humilde, até mesmo espiritual, mas usa palavras e atitudes para dominar, controlar e extrair tudo o que puder. Muitas vezes, sob o pretexto de uma necessidade que nunca se resolve. Esse tipo de pessoa aprendeu a usar a culpa como ferramenta e a compaixão como alavanca. Quando você se recusa a ajudar, ela não reage com um simples "tudo bem". Ela reage com frases como: "Achei que você fosse diferente. Você era a única pessoa em quem eu confiava." Ou: "Depois de tudo o que fiz por você." A manipulação emocional é, na verdade, uma forma de escravidão disfarçada de fragilidade. E quando não identificamos isso, nos tornamos reféns. Você começa ajudando em uma situação pontual, e quando vê, está envolvido em compromissos que nunca foram seus. Perde sono, dinheiro, energia, deixa de lado suas prioridades e até sua família. Tudo para atender alguém que, na verdade, não quer sair do lugar, apenas controlar o ambiente ao redor. A Bíblia tem alertas firmes contra esse tipo de laço. Provérbios 26, 24, 25 diz: "Com os lábios se disfarça o que odeia, mas no coração põe engano. Quando te suplicar com voz suave, não creias nele, porque 7 abominações há em seu coração." Muitas vezes, o manipulador emocional já sofreu muito, mas a dor não justifica a dominação. Um coração machucado pode buscar cura ou pode buscar controle. E esse segundo caminho destrói relacionamentos, igrejas e até a fé dos que tentam ajudar. Quando você sente que ajudar alguém virou uma obrigação emocional, um peso espiritual, é hora de parar, orar e discernir. Porque nem toda ajuda é bênção. Algumas são laços sutis que te afastam da missão que Deus tem para a sua vida. Outro perfil que merece atenção é o do dependente crônico que se recusa a crescer. Diferente do manipulador, esse não controla, ele se esconde. São adultos que evitam responsabilidades, fogem de compromissos e se escoram na boa vontade dos outros para viver. Sempre tem uma desculpa, um azar, uma história triste. Eles não estão fingindo sofrimento, mas também não querem transformação. E isso é perigoso porque a compaixão, quando mal dosada, vira muleta para quem se recusa a andar. Há casos em que a melhor forma de ajudar é se afastar, porque sua ausência pode ser o primeiro passo para o outro despertar. Jesus, ao curar o paralítico junto ao tanque de Betesda, fez uma pergunta crucial antes de operar o milagre: "Queres ser curado?" João 5,6. Ele sabia que há pessoas que se acostumam com a paralisia, que fazem dela sua identidade. É possível estar doente e ainda assim não desejar a cura, porque a dor, por incrível que pareça, às vezes é mais confortável do que o esforço da mudança. Pessoas assim pedem ajuda, mas rejeitam qualquer conselho que envolva transformação. E você percebe isso quando tudo que você propõe é rebatido com "mas". Mas não dá. Mas é difícil. Mas eu já tentei. Essas palavras são a blindagem do comodismo. E agora, falando de algo ainda mais sensível, há quem procure ajuda para continuar em pecado. Pode parecer chocante, mas acontece com mais frequência do que imaginamos. Gente que pede oração para manter um relacionamento destrutivo, apoio para um estilo de vida que claramente desagrada a Deus, conselhos para burlar consequências e até dinheiro para sustentar vícios. Quando você tenta mostrar a verdade,
vem a resposta pronta: você está me julgando. E é aí que precisamos de sabedoria e firmeza. A ajuda que alimenta o erro não é ajuda, é cumplicidade. E a Bíblia nos alerta: não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Efésios 5:11. O verdadeiro amor confronta quando necessário. O verdadeiro cristão ajuda a levantar, mas não empurra para o abismo. E se a sua ajuda está sendo usada para reforçar um caminho errado, é hora de interromper. Dói, mas liberta. E às vezes, sua negativa pode ser o que falta para o outro buscar a Deus de verdade. Jesus jamais incentivou um pecador a permanecer no pecado. Ele dizia: vá e não peques mais. Ajudar alguém a pecar com conforto é trair o evangelho que nos liberta. E você, já viveu isso? Já tentou ajudar alguém e percebeu que estava, sem querer, sendo empurrado para longe de Deus e dos seus propósitos? Já se viu cercado por exigências disfarçadas de pedidos? Compartilhe com a gente nos comentários usando a frase: já confundi compaixão com cumplicidade. Isso pode abrir os olhos de outros que estão vivendo a mesma coisa. E se esse vídeo está te fazendo refletir de verdade, compartilhe com alguém. Não para acusar, mas para alertar com amor. O amor verdadeiro não acoberta mentiras. Ele revela a verdade com graça. Avançando na nossa reflexão, chegamos a um perfil que, embora pareça inofensivo, carrega um enorme poder destrutivo quando não é discernido espiritualmente. O ingrato constante. A ingratidão é um veneno silencioso. Ela corrói relações, mata a motivação e desvaloriza o sacrifício. Pessoas ingratas não apenas deixam de reconhecer o que você faz por elas, mas agem como se fosse sua obrigação estar sempre disponível. Nunca é suficiente. Você se doa, se desdobra, se sacrifica, e tudo o que recebe em troca é mais cobrança. Isso cansa a alma. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Em 2 Timóteo 3:2, Paulo faz uma lista de características que marcariam os tempos difíceis dos últimos dias. Entre elas, ele cita: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos. Veja que a ingratidão não é apenas um defeito social, é uma marca espiritual da decadência humana. E ajudar alguém ingrato é como encher um poço sem fundo. Tudo desaparece, nada retorna, e você termina esgotado. O ingrato vive como se merecesse tudo, mas nunca oferece nada em retorno. Ele pode até agradecer da boca para fora, mas logo está te cobrando mais, te exigindo mais. E se você não responde na velocidade que ele quer, passa a ser acusado de frieza, desinteresse, egoísmo. A gratidão, por outro lado, é uma das maiores marcas de um coração regenerado. Jesus, quando curou 10 leprosos, viu apenas um voltar para agradecer. Lucas 17:17-18. E sua pergunta ecoa até hoje. Não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Pessoas ingratas não apenas te esgotam, mas desvalorizam tudo. O que você faz? E quando isso se torna padrão, é sinal de que a sua ajuda está sendo mal recebida. E pior, está criando um ciclo de dependência emocional onde o outro só te procura para extrair, nunca para edificar. O coração ingrato não cresce, não amadurece. Ele estaciona na exigência e ignora a honra. Por isso, às vezes, dizer não é o único caminho para quebrar esse ciclo e ensinar, ainda que de forma dolorosa, o valor do reconhecimento. Outro perfil que exige sabedoria para lidar é o do contencioso, aquela pessoa que sempre arruma uma razão para discutir, brigar, desentender. Você oferece ajuda e ela critica a forma. Você dá um conselho e ela rebate com ironia. Nada está bom, nada serve, nada presta. A Bíblia tem conselhos claros sobre isso. Provérbios 26:17 nos diz: o que se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas.
E Provérbios 21:9 vai ainda mais fundo. Melhor é morar num canto de telhado do que ter como companheira em casa uma mulher rixosa. Claro que aqui o versículo cita uma mulher, mas vale para qualquer pessoa contenciosa. O princípio é o mesmo. Pessoas assim não querem ajuda. Elas querem provar que estão certas. E você pode ter a melhor intenção, o melhor conselho, a melhor solução. Ainda assim, será criticado. É exaustivo e improdutivo. E quando insistimos em ajudar esse perfil, acabamos sendo sugados por discussões sem fim, por desgastes desnecessários. Lembre-se, nem todo argumento merece resposta. Nem todo debate precisa de audiência. Às vezes, o silêncio é o melhor posicionamento, e a retirada, o mais sábio ato de amor próprio. Há momentos em que continuar ajudando alguém é, na prática, insistir em um campo de guerra emocional. Você não está sendo visto como aliado, mas como alvo. O contencioso não quer solução. Ele quer confronto. Ele se alimenta do atrito. Por isso, a melhor forma de ajudar, nesse caso, é se afastar com paz no coração e orar para que o Espírito Santo trate a raiz do conflito. Porque se você ficar, pode se tornar também contencioso, sem perceber. A ira alheia contamina. O desgaste emocional contagia. É preciso discernimento para não confundir persistência com teimosia espiritual. E aqui cabe uma reflexão profunda. Você tem ajudado mais do que deveria? Tem se colocado em lugares onde Deus não te enviou? Tem segurado fardos que não são seus? É hora de avaliar. Nem toda bondade é fruto do Espírito. Às vezes é medo de rejeição, necessidade de aprovação, carência emocional. E isso nos transforma em reféns disfarçados de bons samaritanos. Mas o verdadeiro amor não se sacrifica por ego. Ele obedece. Obedece ao tempo, à direção, ao discernimento que o Espírito Santo dá. Por isso, hoje, se algo em você está cansado, se suas forças estão drenadas por tentar ajudar pessoas que não querem de fato ser ajudadas, respire fundo e ore. Peça a Deus olhos espirituais para enxergar onde termina o amor e começa o abuso, onde termina a ajuda e começa a manipulação, onde termina o zelo e começa o controle. Porque ajudar é sagrado, mas só quando é feito no tempo e na direção de Deus. Outro tipo de pessoa que precisamos aprender a não ajudar, pelo menos não da forma como estamos acostumados, é aquela que se recusa a assumir qualquer responsabilidade por sua própria vida. Estamos falando de quem vive terceirizando culpas, apontando dedos, dizendo que tudo de ruim que acontece é sempre culpa dos outros, das circunstâncias, do governo, da família, até mesmo de Deus. Essas pessoas não assumem nada. Se estão em dificuldades financeiras, a culpa é do patrão. Se o casamento afundou, a culpa é do outro cônjuge. Se não crescem na vida, é porque ninguém lhes deu oportunidade. E assim vão vivendo, empurrando a própria história com a barriga, esperando que alguém venha resolver tudo por elas. Ajudar uma pessoa que não quer responsabilidade é como empurrar um carro que está com o freio de mão puxado. Você pode fazer força, suar, cansar, até conseguir algum movimento, mas basta soltar por um momento e tudo volta a estacar zero. O esforço é seu, mas o benefício é momentâneo, e o prejuízo emocional é duradouro. A Bíblia diz em Gálatas 6:5 que cada um levará o seu próprio fardo. Existe sim espaço para ajudar os outros, para carregar as cargas uns dos outros, como diz Gálatas 6:2. Mas isso não pode ser confundido com carregar o que cabe ao outro carregar. Deus nos chama para repartir, não para substituir a responsabilidade de ninguém. Pessoas que não assumem responsabilidade frequentemente adotam um discurso vitimista. E é aí que mora o perigo. Porque se você não tem discernimento, acaba sendo capturado por essa narrativa e se tornando o salvador da história.
E isso parece bonito no começo, mas é um peso que não te pertence. Você se sente essencial, valorizado, até amado, mas na verdade está alimentando uma dependência doentia. E o pior, está impedindo que aquela pessoa amadureça. Porque todo crescimento verdadeiro começa com o reconhecimento de que algo precisa mudar. E essa mudança só acontece quando o outro entende que o primeiro passo é dele. O que o Senhor espera de nós é sabedoria para discernir quando a nossa ajuda está sendo usada como muleta e quando ela é, de fato, um instrumento de Deus para levantar alguém. Uma das cenas mais marcantes do ministério de Jesus é quando ele se aproxima do paralítico no tanque de Betesda, João 5. Aquele homem estava há 38 anos esperando um milagre. Jesus olha para ele e faz uma pergunta aparentemente estranha. Você quer ser curado? A resposta lógica seria sim, mas o homem começa dizendo que não tem ninguém que o ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Ou seja, mesmo diante da solução, ele ainda apontava a ausência de outros como justificativa para sua condição. Jesus então ignora essa desculpa e diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Essa passagem revela uma verdade profunda. Há situações em que Deus não quer que a gente carregue o outro, mas que o encoraje a levantar e andar por si mesmo. Quando você ajuda alguém que se recusa a se responsabilizar, corre o risco de se tornar o tanque de Betesda dele, uma solução externa que perpetua a inércia interna. Você vira o atalho que o impede de encontrar a verdadeira cura, que só vem com decisão e fé. Não podemos confundir compaixão com conivência. A compaixão liberta. A conivência aprisiona. A compaixão aponta caminhos. A conivência sustenta vícios emocionais e espirituais. E muitas vezes, ajudar alguém que se recusa a crescer é, na prática, se unir a ele em sua estagnação. Você também para. Você também trava. E isso espiritualmente é perigoso, porque Deus não te chamou para salvar ninguém. Ele já enviou o Salvador. O nosso papel é apontar o caminho, estender a mão quando necessário, mas jamais substituir. O processo de maturidade que cada um precisa viver. E falando em processos, precisamos considerar também aqueles que querem soluções rápidas, mágicas, instantâneas, sem esforço, sem compromisso, sem paciência. É o famoso "me ajuda" aí rapidinho, que, na verdade, quer um milagre sem fé, quer vitória sem guerra, quer colheita sem plantio. Pessoas assim vivem pulando etapas, buscando atalhos, correndo atrás de bênçãos como se fossem bilhetes premiados. E quando você tenta explicar que tudo tem um tempo, um preço, um preparo, elas simplesmente perdem o interesse. A palavra de Deus é clara sobre o valor do processo. Eclesiastes 3:1 afirma: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Pessoas que não respeitam os processos nunca vão valorizar os resultados. E se você se envolve tentando acelerar esse tipo de gente, acaba criando mais frustração do que bênção. Elas não estão prontas para o que pedem. E você, por mais bem intencionado que esteja, acaba se tornando cúmplice da pressa que destrói. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que precisaram esperar, crescer, amadurecer antes de viverem o que Deus havia prometido. José esperou anos na prisão. Davi foi ungido e só reinou muito tempo depois. Jesus mesmo só começou seu ministério aos 30 anos, depois de uma vida inteira de preparação. Quando você ajuda alguém que despreza o processo, está ajudando a abortar a formação de caráter que Deus quer desenvolver. E caráter é o alicerce de toda bênção duradoura. A verdadeira ajuda nesses casos é ensinar a esperar, a trabalhar, a confiar. É mostrar que milagres acontecem, sim, mas também que a fé verdadeira não é impaciente, não é inconsequente, não pula etapas. Ela caminha firme, mesmo quando tudo parece lento, mesmo quando nada parece acontecer, porque fé de verdade
Sabe que Deus está sempre fazendo algo, mesmo no silêncio. Por fim, chegamos ao 8º tipo de pessoa que você precisa pensar 2 vezes antes de ajudar. Aquelas que desprezam conselhos espirituais, zombam da palavra e resistem deliberadamente. A correção. Pessoas que têm o coração endurecido, que ouvem, mas não escutam, que até procuram você quando estão em crise, mas não querem transformação. Querem apenas um alívio momentâneo, uma massagem emocional, algo que acalme a culpa por um tempo. Essas são as mais difíceis de discernir, porque muitas vezes se apresentam como carentes, quebradas, arrependidas. Mas basta você tocar em algo que as confronte, e a resistência aparece. Provérbios 13:18 diz: pobreza e vergonha virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Há pessoas que caem 1, 2, 5 vezes no mesmo erro, não por falta de aviso, mas por escolha. E quando você insiste em ajudar alguém assim, acaba se ferindo, gastando energia que poderia ser direcionada a quem realmente quer mudar. O próprio Jesus, ao enviar os discípulos, disse: se em alguma casa ou cidade não vos receberem, sacudam o pó dos pés e sigam em frente. Mateus 10:14. Isso não é falta de amor, é sabedoria. É entender que a semente só germina onde há solo fértil. Você não pode transformar um coração endurecido com insistência. É o Espírito Santo quem convence. A nossa parte é semear com amor, mas também saber recuar com discernimento. É muito comum que essas pessoas zombem dos princípios bíblicos, tratem verdades espirituais como exagero, vejam sua fé como fraqueza ou alienação. Elas são rápidas em dizer que todo mundo erra, que ninguém é perfeito, que Deus é amor e entende tudo. E assim vão relativizando tudo, justificando comportamentos destrutivos com discursos doces, envolventes, muitas vezes até sedutores. A ajuda que querem não é cura, é conivência. Não é transformação, é conforto. E se você não tomar cuidado, entra nesse jogo sem perceber, achando que está fazendo o bem. É duro dizer isso, mas há pessoas que só vão mudar quando tocarem o fundo do poço, quando perceberem que não há mais ninguém para aplaudir suas escolhas, para bancar suas decisões, para resgatá-las de cada consequência. E se você insiste em ser esse resgatador eterno, se coloca entre elas e o tratamento que Deus está tentando aplicar, você se torna um obstáculo entre a dor e o arrependimento. E aí, em vez de ser instrumento de Deus, você se torna escudo contra ele. O amor verdadeiro não passa a mão na cabeça. Ele confronta. Ele diz não quando é necessário. Ele se afasta quando é hora. E mais do que isso, ele ora. Porque há batalhas que não vencemos com presença, mas com intercessão. Há pessoas que não podemos ajudar com atitudes, mas com joelhos dobrados. Porque o coração humano é terra sagrada. E só Deus tem o poder de lavrar esse solo com profundidade. A nossa parte é amar, sim, mas com maturidade, com coragem, com sabedoria. E às vezes isso significa não ajudar. Ajudar quem zomba da fé é como tentar acender uma vela em meio a um vendaval. Por mais que você tente proteger a chama, ela sempre se apaga. E a frustração vem. Por isso, aprenda a reconhecer quando sua presença está sendo ignorada, quando seus conselhos estão sendo descartados, quando sua ajuda virou apenas uma formalidade para manter a aparência. É nessa hora que o Espírito Santo te convida a parar, a descansar, a confiar que o mesmo Deus que começou a boa obra também sabe completá-la, mesmo que sem você. Agora, se você chegou até aqui, meu coração se alegra, porque isso mostra que você é alguém que busca discernimento, sabedoria e maturidade espiritual. Não é fácil ouvir essas verdades. Elas doem, provocam, mexem com a nossa forma de enxergar o mundo. Mas são libertadoras. E se você entendeu o que conversamos até aqui, então já deu um passo importante. Saber que nem toda ajuda é amor.
Às vezes, o verdadeiro amor sabe dizer basta. Agora, se você sentiu que este vídeo te edificou, te abriu os olhos, ou mesmo trouxe paz ao seu coração, inscreva-se aqui no canal. Mas mais do que isso, conte pra gente nos comentários. Qual desses perfis você mais reconheceu na sua história? Já tentou ajudar alguém que te drenou por completo? Já percebeu que sua boa intenção estava atrapalhando o agir de Deus? Compartilhe sua experiência. Ela pode ser o sinal que alguém está esperando. E se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, claro. Mas principalmente, compartilhe com aquela pessoa que está sempre tentando ajudar todo mundo, mesmo quando isso custa a própria paz. Vamos espalhar discernimento, sabedoria, luz. Que Deus te abençoe e te conduza com clareza. Você faz parte desta comunidade que cresce com propósito. Obrigado por caminhar com a gente até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.